Então, vou passar a palavra ao nosso querido companheiro Carvalho. Boa noite, Carvalho. Muito boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus seja sempre em nossos corações. Eu me sinto particularmente feliz por estar de volta aqui no Regeneração Chico Xavier, uma casa pela qual eu tenho um enorme carinho e que eu agradeço sempre as oportunidades das reflexões, em especial esta de hoje, que nós estamos deixando o Natal por um dia, mas ainda respiramos o ar natalino. E nessa época do ano, de um modo assim bastante particular, eu, Carvalho, me dedico ao remembramento de algumas obras, de alguns textos. E eu gosto sempre de falar de Jesus. E hoje, de certa maneira, nós iremos falar de Jesus, mas de uma forma um pouco diferente. E não menos importante, porque a figura da sua progenitora, ela é, de certa forma, meio esquecida por nós cristãos. Raramente, ou melhor, dificilmente, vemos reflexões acerca desta mulher que foi responsável pela vinda do Mestre à Terra. Então eu acho que é bastante justo que hoje nós rendamos uma homenagem a Maria, mãe de Jesus, como diz no Novo Testamento. Portanto, eu convido a todos para que nesse momento nós façamos uma viagem psíquica e retornemos as nossas mentes ao ano 33 da nossa era. No mês de Nisan, que segundo o calendário judaico era um espaço de tempo compreendido entre o nosso mês de abril e maio. Era uma madrugada de sexta-feira. A lua cheia clareava o céu noturno bastante límpido. No entanto, o ambiente era bastante tenso. A Judéia, em particular Jerusalém, respirava tempos difíceis. Da fortaleza Antônia, de maneira indireta, os olhos de César vigiavam cada quadrante da cidade. As paredes tinham ouvido. Os espiões estavam esparramados entre a plebe. E a Galileia, ali próximo, era o barril de pólvora, onde estava concentrada a maior parte dos zelotes, que migrando para Jerusalém naquela época, porque se aproximava da Páscoa judaica, esperavam para qualquer momento que explodisse a revolta que, segundo a esperança deles, os libertariam do tacão do Império Romano. No entanto, naquela madrugada fatídica, uma jovem senhora aguardava, ansiosa, na casa de amigos, pois alguém muito próximo havia trazido uma notícia preocupante, mas que saíra para buscar atualizações. E naquele momento, 2 toques na porta pesada de madeira chamou sua atenção. Era Maria. Ela abre a porta e vê aquele adolescente entre 15 e 16, 17 anos. João Marcos, que viria a ser no futuro o grande evangelista João, que, aflito, com os cabelos empapados por um suor frio, o olhar bastante ansioso, disse: minha mãe, eles o prenderam. Ela então sente um vágado, mas respira fundo e diz: por quê? Por qual acusação prenderam meu filho?
Estão acusando ele de ser um desordeiro, um agitador. Alguém que está movendo a massa contra o império. Então me leve até ele. Não posso, minha mãe. A cidade está muito vigiada, a noite está bastante tensa. Os centuriões, os legionários, andam pelas vielas estreitas de Jerusalém e não seria seguro uma mulher, muito menos com um adolescente, andarmos agora. Ela foi até o interior da casa e voltou com um pesado manto sobre a cabeça, a moda nazarena, e insistiu e disse: me leve até o meu filho, eu preciso ir. Minutos depois, duas silhuetas vagavam pelas ruas estreitas e sinuosas de Jerusalém. Subiram os quase 53 degraus que levava no pequeno monte até o palácio de Caifás e o encontraram vazio. Desceram novamente, voltaram para o interior da cidade. E ali, uma pessoa que de maneira despretensiosa havia comentado que ele estaria na prisão, no cárcere, feito próximo às cercanias das cidades, encravadas nas rochas, pequenas celas que serviam para detentos naquela ocasião. Se dirigiram para lá rapidamente. E quando se aproximou, Maria viu que tinha um legionário de guarda, jovem. Era mais novo do que o seu filho, mas a aparência romana, o uniforme, mostrava que ele era alguém que estava ali incumbido de realmente guardar o local. Ela se aproxima, tentando buscar nele um lado generoso e humano, e diz: meu filho está aí dentro. Eu preciso ver o meu filho. Ele então a empurra, e ela, desequilibrada, cai e bate com a cabeça numa rocha. E um filete de sangue desce em sua testa. Ela pacientemente enxuga com o manto e resolve ficar ali. Mais tarde, quando os primeiros raios de sol começam a romper à noite, ela pensando como Deus permitira. Meu filho que passou a vida inteira dizendo que estava cuidando das coisas de Deus, e agora Deus permite com que isso aconteça com ele. Quando o som estridente de portões quebrou a sua divagação, e saiu lá de dentro uma pesada procissão, e ela viu seu filho ao longe. Ele estava totalmente desfigurado, o rosto ensanguentado, uma coroa de espinhos em sua fronte, cravando as pontas em sua testa. Um dos olhos praticamente fechados, empapuçados e roxo, o outro semiaberto e um pequeno ricto nos seus lábios, denotava que algo muito sério havia acontecido no seu organismo depois de uma noite de torturas. Ela então resolveu acompanhar de longe. E aquela procissão ganha então as ruas estreitas do centro comercial de Jerusalém, como se quisessem desfilar um troféu para mostrar para o povo que aquele agitador havia sido preso. À frente ia um soldado que regularmente gritava: se alguém tiver algo contra, que fale agora. Mas ninguém falava. Ninguém se pronunciava, porque rezava a lei romana, que naquele momento, se alguém soubesse de algo que poderia anular o processo, deveria se manifestar, e seria a última oportunidade do prisioneiro rever a sua pena. Mas ninguém se levantou. Os guardas protegiam para que ninguém o apedrejasse, jogasse coisas. E ela, vendo aquilo, se lembrou que há pouco mais de 5 dias, ele, o seu filho, havia entrado ali próximo, no portão sul de Jerusalém, montado em um burrico. E as pessoas ovacionavam. Fizeram praticamente um tapete de palmas, folhas de palmeiras, de mantos, de tapetes raros. E ele entrou triunfante.
Mas e agora? Cadê aquelas pessoas? Pensava ela. Cadê os coxos que ele fez voltar a andar? Cadê os cegos que ele retornou às vistas? Jesus caíra diversas vezes e sempre foi atendido por mulheres. Cadê os seus discípulos? Fugiram todos. Mais à frente, cerca de 500 a 600 metros à frente, depois de saírem pelos portões da cidade, do lado de fora chegaram ao Gólgota. Um morro relativamente baixo, um promontório, com mais ou menos 15, 16 metros de altura, próximo de uma região onde era depositado diversos corpos, porque ali era um local de sacrifícios, de execução de penas. Ela então percebe que a massa cria uma parede em torno dos condenados. E ela tenta romper aquela parede e se aproxima. Quando sente uma mão tocar no seu ombro. E ela volta-se ao pequeno João. O único que, além da outra Maria, a de Nazaré, a de Jerusalém, aliás, e a outra Maria, a de Magdala, estava ali prestando apoio a ela. E ela então viu que colocaram o seu filho ali deitado sobre as traves da cruz. E com as mãos presas no madeiro, eis que ela ouve uma pancada. Marteladas, que cravadas nas mãos do seu filho rasgavam as carnes e os nervos das mãos, fixando-o naquele madeiro infame. Ela então fechou os olhos de tanta dor. E recordou quando lá em Nazaré ela ainda era uma menina, de 13 para 14 anos, e naquela tarde havia ido até o poço buscar água. E ao retornar, quando entrou na sua pequena casa, viu um clarão muito forte, que competia com o final da tarde. E quando ela volta-se, um espírito extremamente iluminado, que se identificou como Gabriel, voltou-se para ela e disse: alegra-te, ó cheia de graça, que o Senhor é contigo. Ela então tem uma reação e o Espírito diz: não tenha medo, Maria, porque Deus se mostra bondoso contigo. E continua: conceberá em teu ventre e dará à luz a um filho, e porás nele o nome de Jesus. Ela então se assusta e diz: mas como assim? Eu não vivo com nenhum homem. Como que eu posso conceber? Calmamente, aquela entidade iluminada diz: o Espírito Santo descerá sobre si, e a força do Altíssimo cobrirá com a tua sombra. E como se ele quisesse provar para Maria que o que ele falava era correto, ele então anuncia que Deus também já agiu com a tua prima, Maria. Ela também concebeu e carrega um filho em sua velhice. Aquela que era chamada de estéril já está no 6º mês, porque nada é impossível para Deus. Ela então entende que Gabriel falava de Isabel, a sua prima. E ela então simplesmente responde: que faça da serva a vontade do Senhor. Ela, Maria, então percebe como que Deus agiu de maneira muito sábia. Depois que tudo aconteceu e que ela entendeu que João Batista foi o precursor do trabalho do seu filho, ela entendeu por que João veio 6 meses antes de Jesus e o precedeu em toda a preparação da terra. Ela anuncia a gravidez ao esposo, que naturalmente assusta, porque já era um idoso. José, segundo a tradição, já deveria ter mais de 60 anos. Ele então, quando se sente abalado, eis que Gabriel, o Espírito, aparece para ele e anuncia que ele não precisava se preocupar, porque Deus estava agindo sobre a sua Maria.
Ele então se tranquiliza e passa a ser um protetor. Mais tarde, quase 9 meses depois, o imperador Augusto determina o recenseamento na região da Judéia. E como José era descendente da linhagem de Davi, portanto nascido na Judéia, deveria ir até Belém, Bethlehem, em árabe, e lá fazer a contagem. Ele então reuniu a família, colocou Maria num pequeno jumento, e ela já quase entrando no 9º mês, fez uma viagem muito difícil, de praticamente 180 quilômetros, atravessando o deserto até Belém. Chegado em Belém, providenciam as questões legais, e Maria então começa a sentir as dores. As hospedarias de Belém estavam todas lotadas por conta do recenseamento, todo mundo aglomerava naquela cidade. E lá, percebendo que não tinha onde dormir, José procurou uma estrebaria. E ali, onde dormiam os animais, numa pequena manjedoura, que é um nome muito bonito para um coxo, Maria dá à luz e coloca o seu filho. As crianças, ou melhor, as ovelhas se aproximaram, atraídas pelo magnetismo daquela criança. A noite estava brilhosa, com as estrelas refugindo no céu. Mas um som tira Maria daquele transe, e daquela imagem do seu bebê deitado ali na manjedoura, eis que ela vê o seu filho ensanguentado, deitado na cruz. Os soldados então começam a erguer a cruz por 2 cordas. E quando ela fica na vertical, encaixa no buraco adredemente aberto no solo, Jesus solta um gemido que ele não conseguiu conter, porque quando arriou o seu corpo, e os seus nervos se estiraram, os músculos se estiraram, comprimido o pulmão por conta do peso. Foi como uma pontada no seio de Maria. Lágrimas escorrem no seu rosto, então ela fecha os olhos novamente e lembra. Quando no 8º dia, após o nascimento de Jesus, ela foi levar o seu filho para cumprir o rito judeu, apresentá-lo ao templo, e lá o velho Simeão, um sacerdote muito respeitado e conhecido, quando viu aquela criança, caiu-se de joelhos e chorando disse: agora eu posso morrer. Eu sabia e eu pedia que Deus não me deixasse morrer sem ver o Messias, porque eu sabia que ele estava chegando e agora ele está aqui na minha frente. O velho Simeão reconheceu que Jesus era o Messias e profetizou para Maria: o teu filho derrubará e soerguerá muitos em Israel, e quanto a ti, Maria, voltando para ela, uma espada trespassará o teu coração. Maria então chorava baixinho e murmurava: ó meu filho, o que te fizeram os homens? E mais uma vez cerrou seus olhos, tentando fugir daquela situação, e mergulhou nas suas recordações, ali diante da cruz. De olhos fechados, ela sorria, lembrando dos nossos momentos da maternidade, da viagem ao Egito, do retorno a Nazaré. Lembrava daquela criança com 4, 5 anos, que invariavelmente era pega nas estradas próximas a Nazaré, na praia, conversando com todos, mas geralmente com mendigos, com criminosos, com prostitutas, com militares. E quando perguntava o que ele estava fazendo, ele simplesmente respondia: estou cuidando das coisas do meu pai. E tempos depois, Isabel, já mãe de uma criança entre 6 e 7 anos, foi visitar Maria. Foi levar o seu filho para passear na casa do primo.
E ali elas, entretidas naquela conversa, num colóquio interessante, onde atualizavam as conversas, eis que ao cair da tarde de um dia que nem perceberam passar de tão agradável que estava, sentiram que as duas crianças haviam desaparecido. Então saíram preocupadas, e Nazaré foi construída sobre o côncavo, o arbolado, no topo de uma serra, de onde poderia ver quase toda a região. E viram, de longe, quase à beira do precipício, Jesus e o primo João. A brisa de Nazaré tocava nos cabelos longos de Jesus, fazendo um movimento suave. E ele, com seu pequeno dedinho, apontava a região, como um grande general que mostrava ao seu soldado onde ele deveria cumprir uma missão importante. Com medo de que o assustassem, eles pudessem cair, elas se aproximam e Maria diz: Yeshua, o que fazes com Yocanaan, Yeshua? Ora, mãe, eu cuido das coisas do meu pai, Yeshua. O teu pai é Yosef. Venham para dentro, porque a noite está caindo e aí é um lugar perigoso. E eles então, obedientes, entraram. No outro dia, quando a sua prima Isabel ia embora, disse: Yeshua, por que não vem conosco? Ele disse: não. É preciso que João vá primeiro, já vaticinando a entrada dele para semear o terreno que mais tarde Jesus viria. Já aos 12 anos, Maria recordava, uma caravana familiar foram para Jerusalém na Páscoa. E no meio das festividades, todo mundo muito envolvido. No outro dia, retornar. Já depois de uma distância percorrida, perceberam que Jesus não estava na caravana. Retornaram ansiosos a Jerusalém para procurar o menino. Por quase 3 dias o procuraram. E já em meio ao desespero, Maria dirige-se até o templo. E entrando no máximo onde era o limite que uma mulher poderia penetrar no templo, eis que ela vê de longe o seu pequeno Yeshua, de 12 anos, sorrindo, conversando com os sacerdotes, com os doutores da lei. E eles fazendo perguntas cada vez mais difíceis, e ele respondendo com toda tranquilidade. E quando Maria o repreende, chamando de volta, ele disse: minha mãe, eu só estava cuidando das coisas do meu pai. E ela então recorda que foram anos felizes do pequeno Yeshua, que ajudava na carpintaria e enchia a casa de alegria. No entanto, aos 30 anos, José, o seu pai, já havia desencarnado. E Jesus, então, para começar a sua tarefa, despede da sua mãe dizendo que iria cuidar das coisas do pai. Ela fica sozinha. E no decorrer do tempo, contaram para ela que ele subiu o monte e lá declamou o mais belo poema de toda a humanidade. Depois chegava a notícia de que ele curava cegos, paralíticos. E agora, estava ele ali deitado, pregado na cruz diante dela. E ela vendo o filho amado pendurado naquele madeiro como se fosse um trapo estirado ao vento. Ela chora mais uma vez e diz: meu filho, meu filho. E é quando ela percebe que Jesus, com muita dificuldade, abre os olhos. E ela, de certa maneira, assusta com aquele olhar plácido, sereno, apesar das condições. Jesus, então, fazendo um esforço hercúleo, diz para ela: mulher, e aponta a cabeça com dificuldade para João e diz: eis aí o teu filho. Filho, eis aí tua mãe.
E o João entende então que Jesus inaugurava naquela época a grande família universal, demonstrando que somos todos irmãos de uma única família, a humanidade. Ouvindo a voz de Jesus, o bandoleiro que estava do seu lado, pregado à cruz, também agonizante, com muita dificuldade, diz: Senhor, lembra de mim quando entrares no paraíso. E Jesus volta-se para ele e diz: em verdade vos digo hoje, estarás comigo no paraíso. Naquele instante, Maria ouve um choro mais alto, e quando ela volta, se ela vê uma mulher com o rosto com as mãos com o rosto entre as mãos, e ao lado uma outra jovem, abraçado a ela. Ela se supera e aproxima e diz: você é a mãe dele? Sim. Eu sou Tamar, mãe de Dimas. Essa é a noiva dele. E ela então diz: mulher, acalma-te, porque se o meu filho disse que o teu filho estará com ele no paraíso, acredita, porque o meu filho é o Filho de Deus. Minutos depois, vem a tempestade. Os céus de Jerusalém é tisnado por nuvens pesadas, ventos fortes. Jesus expira. E ali é dada a ordem para quebrar as pernas dos prisioneiros, porque era noite de sábado, a Páscoa seria de sexta-feira, a Páscoa seria no outro dia, não poderia entrar naquela noite com corpos nas cruzes, porque seria contra a tradição. E ele então quebra a primeira perna de Dimas, que grita, e ali, não tendo onde apoiar, o peso do corpo causa um estiramento muito forte, o sufocamento por conta da compressão do pulmão, e acelera a morte, muito dolorosa. E quando o soldado se aproxima e percebe que Jesus não tinha mais vida, não resolve não quebrar as suas pernas, mas pega uma lança e entra com ela numa das laterais do corpo do mestre. E ao tirar a ponta da lança, o vento leva o sangue. E parte daquele sangue cai nos seus olhos. E Longinos, aquele soldado, que tinha uma espécie de cegueira em um dos olhos e, portanto, a sua aposentadoria estava para sair, é curado da sua visão. Todos expiram, descem Jesus da cruz e levam ele para um sepulcro de José de Arimateia, ali próximo, escavado no sopé do Calvário. Maria, então, vai para a casa de amigos, onde passa a noite e outro dia. No domingo de manhã, a outra Maria, a de Magdala, vai até o sepulcro para cuidar das coisas, ver como está, e percebe que a pedra estava rolada para o lado, o sepulcro lento. E ela, desesperada, sai e vê logo à frente um homem que ela julgava ser o jardineiro e diz: jardineiro, tu vistes o meu mestre que estava ali? Quando ele se vira, Maria de Magdala cai de joelhos chorando e diz: Rabone és tu. Minutos depois, ela adentra no cenáculo onde havia tido a última ceia e onde os discípulos estavam reunidos covardemente escondidos, e que naquela manhã Maria havia visitado. E chega gritando: eu vi, o mestre está vivo, eu mesmo o vi. E o olhar de recriminação de todos os discípulos. Tiago, muito férreo, volta-se para ela e diz: a ti, Maria, você está dizendo que Jesus apareceu a ti e não a nenhum de nós, ou a João, o discípulo amado, ou ainda para Maria, sua mãe? Ela então abaixa sua cabeça, envergonhada, mas Maria, mãe de Jesus, a abraça e diz: se tu dizes que ele apareceu para você, eu acredito.
O meu coração de mãe diz que ele está vivo. Mais tarde, Jesus aparece no cenáculo que estava totalmente lacrado. Tomé, que não acreditava, tocou as suas chagas. Chega a notícia que ele apareceu para 2 viajantes que demandavam na estrada de Emaús. Apareceu a Pedro mais tarde na pesca no mar da Galileia, repletando o barco de peixes. E mais tarde, quando João pregava no morro ali próximo a Cafarnaum, Jesus aparece para os 500 e lá ascende aos céus. O tempo passa e Maria vai para Bataneia, para a casa de parentes, onde lá se recolheu e viveu os anos em silêncio. Foram anos silenciosos e tristes, que ela buscava se apegar nas recordações do filho, nos seus ensinamentos. E nesses ensinamentos e nessas recordações, ela encontrou o sustentáculo para suportar o vazio imensurável deixado por Jesus. O tempo vai passando e foi erguido entre Jerusalém e o porto de Jope um pequeno casebre que foi chamado de Casa do Caminho, cuidado por Simão Pedro, por Tiago. Começou o martirológico, Tiago foi degolado, Estevão apedrejado. E nesse íntere, João, já um senhor de meia idade, busca Maria e pede 1 milhão de desculpas, dizendo que ele estava pregando em Éfeso, na Turquia, atual Turquia, e que não havia buscado ela antes porque não tinha condições. Mas ele havia ganhado um pequeno casebre de alguém de família nobre, recém-convertido ao cristianismo. E por isso veio buscá-la, e ela aceita com alegria. E Maria, já uma senhora, uma anciã, viaja com João uma distância que, em linha reta, daria mais de 800 quilômetros, entrando pelo mar Mediterrâneo, adentrando ao mar Egeu, descendo no porto próximo a Éfeso. E ali as notícias de que a mãe de Jesus estava morando na região se espalharam como rastilho de pólvora. E não demorou para que os desgraçados começassem a procurar aquela casa e lá formar preciosa assembleia onde passavam horas e horas conversando e relembrando os feitos do Mestre. Ela consolava a todos, recordando as histórias de Jesus, enquanto João, lá em Éfeso, pregava nas igrejas, falando das verdades de Jesus. E com o coração cheio de amor, Maria se dirigia àqueles miseráveis sempre com uma palavra de consolo, e ela dizia: meu filho, isto também passa. E completava: somente o reino de Jesus é bastante forte para nunca passar em nossas almas, como eterna realização do amor de Deus. Nessa época, então, a casa ficou conhecida como a Casa de Maria. E sempre chegavam leprosos e diziam: minha mãe, eu preciso de ajuda. Chegavam pedintes: minha mãe, eu preciso de ajuda. E certo dia chega um leproso e diz: minha mãe, eu preciso de ajuda. Maria então o recolheu com toda amorosidade, cuidou de suas chagas, deu-lhe comida, deu-lhe água. E muito satisfeito, no final do dia, ele volta-se para ela e diz: a senhora é a mãe de Jesus, mas também a nossa Mãe Santíssima. A partir daquele dia, ela passou a ser conhecida como Mãe Santíssima, ou Maria Santíssima. E a sua casa passou a ser conhecida como a Casa de Maria Santíssima. E todos passaram a chamá-la de mãe, e ela adorava. Ela recusava os elogios, as formalidades dos discípulos de Jesus e de todos que lá passavam.
Mas quando chamavam-na de mãe, ela sorria, porque era o único título que ela achava que cabia a ela. Paulo, o ex-Saulo, se encantou com ela ao ponto de pedir para que Lucas a entrevistasse e pudesse escrever um evangelho narrando a infância de Jesus. É por isso que o evangelho de Lucas, conhecido como evangelho da Natividade, é o único dos 4 que fala da infância de Jesus. O tempo passa. E naquele agosto do ano de 67, Maria já era octogenária. E do alto dos seus 80 anos, com amor que não cabia mais no coração, ela recebe a notícia de que recomeçou a perseguição e a matança aos cristãos através de Nero. E ela sempre pensava, por que tanto ódio ao meu filho? Por que o amor provoca tanto ódio? E bastante reflexiva, quando começa a cair a tarde, ela vai até a porta do seu casebre, naquele promontório, onde de longe dava para ver o mar Egeu, que quando estava azul lembrava bastante o mar da Galileia. E ela sentou-se e ficou observando quando o negro da noite sufocou os últimos raios de sol daquela tarde. E sem enxergar muito bem, ela percebeu um vulto se aproximando. Quando ela viu pela roupa que era um pedinte, um mendigo. E ele chega de frente a ela e diz, minha mãe, venho fazer-te companhia e receber as tuas bênçãos. E aquele mendigo estranho começou a consolá-la, dizendo como se estivesse lendo os seus pensamentos, vendo a angústia no seu coração. E começou a falar das coisas do reino de Deus. E a sua fala era tudo o que Maria precisava. Mas ela pensava, poxa, todos que chegam aqui vêm pedir e esse veio dar. E aquele estranho então começa a falar das bem-aventuranças, falar do que estava reservado para aqueles que estavam sofrendo naquele momento e que ela deveria ter fé e confiar em Deus. Ela então começou a se sentir reconfortada e ao mesmo tempo perceber que aquela voz era extremamente familiar. Foi quando o peregrino então levantou-se, dirigiu a ela e disse, minha mãe, e estendeu os braços e disse, vem para os meus braços. Ela então vê as chagas nas mãos, as marcas da cruz, e diz, meu filho, as úlceras que te fizeram. Sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Ela então olha para os pés e vê as marcas lá. Avança 2 passos e abraça Jesus e tenta tatear, procurando a marca daquela lança, e percebe. E quando ela tem a certeza que é o seu filho, ela tenta cair de joelhos, mas Jesus não deixa. Abaixa-se e diz, não, mãe, sou eu que tenho que pedir as bênçãos, e ele se ajoelha. A partir daquele momento, Maria já não consegue falar mais nada. No outro dia, 2 pessoas descem o promontório e voltam com João da cidade de Éfeso. E percebem que Maria estava respirando suas últimas horas. E ela agoniza por todo aquele dia, por mais uma noite. E na alvorada do dia seguinte, finalmente, Maria expira. E vê-se novamente nova. Parece que carregada por mãos angélicas, pairando sobre Éfeso. Ouvindo cânticos e coros de longe, que brindava a sua chegada na real vida. Ele então lembra-se da Galileia e se vê por cima. Viajando por cima da Galileia e vê lá embaixo
o mar, o lago da Galileia, e percebe que ele parece um ataúde, um instrumento, um barco. Mas ela lembra dos cristãos da notícia que havia chegado a ela 2 dias antes. E sem saber como, ela pairava sobre 7 colinas, onde se assentava uma grande metrópole, bastante agitada, onde ela podia ver as bigas, as quadrigas, os escravos, os senhores andando pela cidade. E ali num dos montes, onde ficava várias das células no esquilino, ela mergulha pelo cárcere e começa a ver várias celas com um monte de pessoas, adultos que não sabiam por que estavam lá, idosos, crianças que se aconchegavam no regaço de suas mães, todos chorando. E ela ouve logo ali na frente o rugido das feras e o som das vozes das pessoas nas arquibancadas, ovacionando, gritando e pedindo por sangue. Ela percebe uma jovem de rosto esquálido, que acuada num canto com bastante medo. Ela se aproxima e vê que aquela jovem tem uma certa sensibilidade. E chega nos seus ouvidos e diz: cante, minha filha, cante. Aprendamos a converter nossas dores na terra em alegrias para o céu. Minutos depois, os portões se abrem, aqueles cristãos são levados até a arena. E vêm aterrorizados quando do outro lado os portões se abrem e as feras esfomeadas vêm em suas direções, as crianças abraçam nas pernas das mães. Mas o canto daquela jovem começa a contaminar a todos, não todos, mas a maioria que começa a cantar. E os assistentes não entendem que Jesus era aquele que fazia com que as pessoas se entregassem à morte cruel, cantando. A partir daquele dia, sempre que os cristãos eram atirados às feras ou martirizados de qualquer forma, eles se entregavam cantando. O que fez Humberto de Campos, escrever no final do capítulo do livro Boa Nova, capítulo 30, intitulado Maria, por essa razão, irmãos meus, ou seja, por a razão dos cânticos, quando ouvirdes o cântico dos templos das diversas famílias religiosas do cristianismo, não vos esqueçais de fazer no coração um brando silêncio, para que a rosa mística de Nazaré espalhe aí o seu perfume. Essa citação de Humberto de Campos, em Boa Nova, ela é uma frase muito à frente do seu tempo. Eu diria até, Carvalho, séculos à frente do seu tempo. Isso porque, infelizmente, quando ele conclama que nós, os cristãos, utilizemos aquele canto que Maria inspirou aos cristãos, para que quando ouvíssemos músicas nos templos cristãos, nos silenciasse e erguêssemos uma prece a Maria, em homenagem a esse grande espírito. Só que, infelizmente, os cristãos ainda não entenderam a importância de Maria de Nazaré. Basta observar que os espíritas pouco sabem sobre a mãe de Jesus. Infelizmente, a Igreja Católica valoriza muito mais a virgindade de Maria do que o seu feito. Como se a virgindade fosse sinal de pureza, como se o sexo não pudesse ser santificado, afinal de contas. Eu e você e todos que estamos encarnados nascemos através do sexo. Então não teria como ser algo sujo, porque o que é sujo é o que está no coração e na mente das pessoas. Os protestantes e, por tabela, os evangélicos, mais precisamente os neopentecostais, com birra do catolicismo indo na onda de Lutero,
que quando elaborou as suas 90 teses protestando contra o catolicismo e pregou na porta da igreja de Worms, na Alemanha, e ali entre os seus protestos, criando o protestantismo, estava entre as 90 teses a virgindade de Maria. Então, uns ignoram Maria, outros chegam ao desplante de atacar Maria. E os cristãos não sabem o que significa Maria para nós, os cristãos. E os não cristãos sabem mais o que significa Maria do que nós cristãos. Vamos entender, abrindo parênteses. Essa nossa reflexão de hoje foi um apanhado de textos incertos em vários livros. Boa Nova, Lázaro Redivivo, da Lavra de Humberto de Campos, por Chico Xavier. O livro Paulo Estevão, o Evangelho de Lucas, no Novo Testamento. O livro de Flávio Joséfos, O Povo Hebreu. Mas para mim, Carvalho, os dois principais livros com os melhores conteúdos foram o Proto-Evangelho de Tiago, que narra a infância de Jesus, a ascendência do Mestre, e, pasmem, o Alcorão Sagrado. Sim, o Alcorão Sagrado, porque, ao contrário que ignora muitos espíritas e que talvez que ignora a maioria dos cristãos, para os muçulmanos, Maria é uma das mulheres mais importantes dos ensinamentos islâmicos. A maioria dos cristãos, como eu disse, desconhecem que o Alcorão fala muito mais de Maria do que a própria Bíblia. Segundo o Alcorão, ela foi símbolo de pureza e de devoção a Deus, devendo, portanto, segundo o islamismo, ser um exemplo seguido por todas as mulheres. Porque, para eles, Deus não escolheria qualquer mulher para dar à luz Jesus, porque sim. No Islã, Jesus é o segundo profeta mais importante, perdendo apenas para o mais importante deles, Muhammad. Mas Jesus tem uma importância muito grande. Tanto que no Alcorão tem uma surata, uma espécie de capítulo inteira, na surata 19, dedicada a Maria, que em árabe chama-se Miriam. Essa surata indica que Maria é a única mulher chamada pelo nome dentro do Alcorão. E na sura 3, chamada Al-Miriam, que fala da vida de Maria e do nascimento de Jesus, onde, em árabe, Jesus é chamado de Isa. Isa num Mariam. Jesus, filho de Maria. E aqui eu creio que nós podemos perceber o quanto que nós, os cristãos, tratamos Maria de maneira tão superficial. Aquela que na terra foi encarregada de trazer Jesus à lumen. Que segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, Maria, José, Isabel, Zacarias e tantos outros, o sacerdote Simeão, são espíritos grandiosos escolhidos por Jesus a dedo para compor a equipe da Boa Nova. Porque somente esses espíritos nobres é que poderiam dar o sustentáculo, o apoio, para que Jesus pudesse lançar na terra os fundamentos da verdade inabalável. Provavelmente, a escolha de Maria como espírito para reencarnar se deu há mais de 1000 anos antes do seu nascimento, visto que o Velho Testamento anota que desde 1200 anos antes de Cristo já haviam profecias falando da vinda do Messias. E na Terra, Maria não teve vida fácil. Em um mundo extremamente machista e preconceituoso, onde ela teve que enfrentar as mais terríveis adversidades
para dar à luz e proteger Jesus, ela não teve vida fácil. Mas sim, ela teve o auxílio importante de José, outro grandioso espírito que teve como missão proteger Maria e Jesus. Um espírito tão grande que se deixou apagar porque pouco fala na história sobre José. Se deixou apagar para que brilhassem os principais protagonistas. E eu falo e pergunto, e o que fazem os cristãos? Reduzem isso tudo a uma mera briguinha infantil interreligiosa, onde parecem muito mais crianças brigando, falando, o papai é meu, não, a mamãe é minha, não, a verdade é minha. E não se lembram da grandiosidade que é esse projeto, que está nos levando a todos a caminho da angelitude, sendo cuidados de perto por Jesus e principalmente pela nossa mãe, Maria Santíssima. Porque, segundo os espíritos, hoje no plano espiritual, Maria é responsável pelos suicidas. Emmanuel disse isso. No livro Memórias de um Suicida, fala sobre a legião dos servos de Maria, uma espécie de exército muito grande de servidores amorosos que, em nome de Maria, arrebanham, cuidam e dão socorro aos nossos irmãos suicidas. Narra Emmanuel que desde que Judas se matou e Jesus o visitou nas esferas mais inferiores, entregou à sua mãe, Maria, a missão de cuidar desses irmãos sofredores, dizendo que somente um coração de mãe tão amoroso é capaz de aplacar a imensa dor dos suicidas. Na década de 1990, não me recordo bem o ano, Chico Xavier apresentou uma pintura que, segundo ele, levou quase 2 anos para ser feito, mostrando a face de Maria como ela realmente é. A face que ela adota quando ela visita a Terra, porque como um espírito puro ela já não tem mais a forma humana. E de uma beleza grandiosa, ele disse que Emmanuel, que já havia visto Maria diversas vezes, orientou o pintor para que fizesse os retoques, as mudanças. E deixou os olhos por último, porque ele disse que queria os olhos no azul muito profundo, como o azul do céu. E aí eu me recordo, como ontem mesmo, eu vi uma postagem num perfil espírita no Instagram, mostrando que estudiosos, entre aspas, fizeram uma projeção de como que seria Jesus, porque Jesus de pele clara, olhos azuis, impossível. Fizeram uma projeção por conta do biótipo dos hebreus. Só que eles se esqueceram de estudar a genética. Porque sim, Maria tinha os olhos azuis e Jesus também, mas por quê? Muito simples. Rezavam as escrituras através dos profetas que o Messias descenderia da linhagem de Davi. José era descendente da linhagem de Davi. O pai, Joaquim, de Maria, era descendente de Davi. E segundo o Velho Testamento, Davi era de baixa estatura, pele clara, cabelos ruivos e olhos claros. Nada que a genética não explique. Portanto, meus queridos, o tempo urge. E para finalizar, eu queria deixar essa mensagem para que nós pudéssemos voltar mais os nossos olhos a esse anjo bendito que nunca abandonou a terra, que nunca distanciou da terra e que regularmente só não nos visita com seu psiquismo, como, de um modo grosseiro de dizer, pessoalmente. Porque Maria Santíssima, que é a mãe da humanidade, nunca nos deixou a matroca, a pedido do próprio Mestre. E aqui eu me recordo de uma experiência única para a gente encerrar.
que algo que eu posso dizer uma das coisas que mais me marcou na vida. Quando no ano de 2012, portanto, 10 anos depois da morte do nosso Chico, houve em Goiânia o Congresso Espírita, que falava de Chico Xavier, comemorando a primeira década de sua desencarnação. Um congresso extremamente emocionante, muito, muito lindo. E 2 meses depois, em Brasília, em abril de 2012, o terceiro Congresso Espírita Brasileiro. E eu me recordo bem que no encerramento do congresso, ali no ginásio Nilson Nelson, ao lado do estádio em Brasília, um ginásio com capacidade para mais de 20 mil pessoas, lotado. E Divaldo, então, começou a sua preleção. Estava tudo diferente naquele dia. Divaldo falava com coração e a emoção estava florada. Quando de repente a gente percebe que Divaldo começou a falar de uma maneira mais excitada e olhava para cima. E o dia parece que clareou muito mais. O ambiente interno do ginásio, que estava claro por conta dos holofotes, parece que clareou mais. E ali eu senti uma emoção tão forte, que eu me curvei e caí em lágrimas, porque eu não suportei tamanha emoção. E quando eu me recompus, que eu olhei, que eu levantei a cabeça e que olhei, todos que as minhas vistas abarcavam, todos choravam. Mais tarde, após a palestra de Divaldo, diversos médiuns clarividentes disseram que naquele momento o ginásio foi invadido por uma luz alaranjada, como o final de tarde de primavera, quando aquela luz dourada invade as tardes. E uma emoção muito forte tomou conta de todos. Semanas depois, chega a notícia, vinda de Joana de Ângeles, que falou através de Divaldo, que naquele momento, Maria Santíssima visitava o terceiro Congresso Espírita Brasileiro. Então a gente percebe aí que, independente de nós, os cristãos, que deveríamos conhecer mais a importância da nossa Mãe Santíssima, independente disso, ela nunca nos deixou de lado. Eu gostaria de deixar então essa noite, essa mensagem, para que a gente reflexione ao longo do ano. Para que não só no Natal, mas durante o ano todo, erguêssemos nossas orações também a Maria. Não no ato de adoração, não se trata disso. Não no rito inconsciente, não se trata disso. Mas no ato de reconhecimento e de amadurecimento do nosso amor por ela. Agradeço a oportunidade mais uma vez. Rogo a Jesus que nos abençoe e mais esse ano que por hora se abre as portas trazendo muita esperança no coração do mundo inteiro. Que a luz da nossa querida Mãe Santíssima possa descer sobre a terra nesse momento, abraçando todos os sofredores e aplacando as suas dores irracionais e racionais. Muito obrigado e que Jesus nos abençoe. Maria, realmente agradecer ao nosso amigo Carvalho por trazer à nossa lembrança recordações, trechos, passagens de nossa mãe, que nos emociona bastante. Em certos momentos eu estava aqui com os olhos rasos de lágrimas. E agradecer aos que estiveram aqui presentes nesse ano, como bem disse nosso amigo Carvalho, que a gente carregue essa mensagem, que a gente passe a olhar com esses olhos de filho, né, que tanto amo, e que a gente possa seguir nessa nossa jornada
cantando, né? Após 2 anos de muita dor, né, Covid, passou por nós e em tantos momentos nos esquecemos de cantar, né? Então que a gente, a partir de agora, nesse ano que entra e em todos os outros momentos da nossa vida, que a gente possa cantar louvores à nossa mãe, ao nosso mestre amigo Jesus, para que as nossas dores se tornem mais serenas. Então, muito obrigado. Uma ótima noite a todos e um, um bom ano novo, um ano que se inicia, que a gente possa caminhar todos no sentido de progredir, de trabalhar, de seguir os ensinamentos do nosso mestre.